Entrevista comigo, eu me lembrei que eu tinha feito com o Osmar a final do Palmeiras em Tóquio. Eu tinha feito a previsão que o Palmeiras seria campeão, o Palmeiras precisaria do empate, né? Falei, o Palmeiras é campeão do mundo, Osmar, tá tudo bem. Ele falou, você tem certeza? Eu disse, eu tenho um pouco de medo do Marcos, mas acho que o Marcos não vai falhar, não. Vai dar Palmeiras. Eu errei. Eu estava devendo aquilo para o Osmar Garrafa. Então, quando o Osmar chegou, ele brincou e falou, pô, eu preciso de uma que aconteça agora, já, agora, hoje ainda. E nós começamos a brincar. Aí, quando ele me perguntou do Emerson, eu vi o Emerson caindo, mas não do jeito que ele caiu em cima do braço. Eu vi o Emerson caindo de ponta cabeça. Entendeu? E quando ele caiu, as entidades mostraram ele olhando para mim. Ele caiu, virou e ficou olhando para mim. E virou as costas. Falei, ele não joga. Ele vai se conduzir. Na hora eu fiz a previsão para o Jean tem uma pergunta para você? Eu tenho quase certeza. O senhor falou do Luizão também, que estaria com uma carga. Isso, uma carga. Que... Se você observar, o Luizão entrou no jogo contra... Primeiro jogo contra a Turquia. Primeiro jogo. Você viu que ele mancou? Você percebeu? Eu também não. Agora, ele não voltou para o segundo jogo. O Luizão está muito pesado desde o tempo do Corinthians. Roberto, uma curiosidade minha, obviamente de todos os amigos assinantes do Página do Esporte. Qual o trabalho que você faz, qual a mentalização, o trabalho mental que você faz, que você consegue prever e ler essas coisas? Como nós estamos aqui conversando. Normal, não é assim um trabalho. Às vezes, quando eu estou fazendo uma previsão, as entidades chegam até mim e me dizem aquilo que vai acontecer, aquilo que pode acontecer, seja na política, no esporte, em qualquer área. Eles me passam naquele momento. Maravilha. Agora vamos mais um VT sobre a participação na nossa reportagem, conversando aí com os torcedores nas ruas e, obviamente, agora sobre o Brasil. Jogo contra a Costa Rica, Robério. O Brasil já classificado, o empate já deixa na primeira colocação. A Costa Rica precisa do resultado para garantir a classificação e no banco da Costa Rica tem um brasileiro. O que vai dar nesse jogo aí? Olha, você guarda bem, é o jogo mais difícil para a seleção brasileira. Não o mais difícil em placar, o mais difícil em comportamento de astral de cada jogador. Né? O Brasil iniciou a Copa muito tenso. No primeiro jogo era um time muito tenso. Né? Aí nós fomos para o segundo jogo, foi um time mais solto. Agora nós vamos ver como o time se comporta em termos de astral. Nós vamos ver se esses jogadores que estão hoje defendendo a seleção brasileira, eles buscaram realmente luz, paz e espírito e o equilíbrio necessário para se passar pelos jogos mais difíceis. Então, o jogo contra a Costa Rica é um jogo tinhoso, é um jogo tecnicamente e taticamente difícil para o Brasil. E pode ter um placar, o placar é favorável ao Brasil, ele pode ter um placar mais elástico, mais tranquilo, se esse astral dos jogadores estiver realmente equilibrado. Isso quer dizer, se o time for um time moleque, né? Porque o Brasil vai ser uma seleção moleque durante a Copa, cada jogo de muitos gols. Maravilha, está sendo prevista aí uma retranca tremenda da Costa Rica, mas vamos falar aí. E o Eric Castelheiro tem uma pergunta ao Roberto Diogun em relação às mudanças do Filipão para o jogo contra a Costa Rica. Pois é, o Roberto estava falando sobre esse jogo Brasil e Costa Rica, que fecha aí a primeira fase, e o Filipão já disse que vai mudar. Aquela questão de poupar jogador, tem cartões aí que precisam ser zerados, quer dizer, o jogador que está com um cartão só, ele entra na próxima fase zerado, então o Filipão está querendo colocar, não, vai mudar, né? Coloca Edilson no meio campo, Roque Júnior está saindo para dar lugar a Edmilson e o Júnior está entrando no lugar do Roberto Carlos. Você vê que o Filipão, isso eu acho é muito positivo para nós brasileiros, essa mudança de comportamento do Filipão. Se você vê o momento em que o Filipão convocou a seleção brasileira, ficou aquela coisa de quem seria o outro volante que ele levaria, de repente ele perde um volante, ele busca um homem de meio de campo, mas que vai até o gol, que é o Ricardinho, e hoje ele já muda a concepção da seleção brasileira para ser um time de ataque, para ser um time mais agressivo. Isso é positivo para nós, porque a formação da seleção brasileira era uma formação de um time que tinha medo de tomar gol, que tinha medo de perder,
jogando com 3 zagueiros, 2 volantes, aquela coisa toda que não é do brasileiro, né? Então hoje essas modificações vai dar a nós brasileiros tranquilidade, que o Luiz Felipe está com medo, aliás, não está mais com medo de perder essa Copa e está acreditando no time. Isso é positivo. Ótima opinião aí do Roberto. E esse Oliver Kahn, eu não sei se para você ele transmite isso, Roberto. Ele é muito seguro, ele tem uma expressão de um jogador que transmite essa confiança para os companheiros. Mas o time da Alemanha é isso, o time da Alemanha é garra, o time da Alemanha tem um astral maravilhoso, é astral de guerra, é um astral de guerra. Antes do jogo? Olha, eu falei, acho que foi domingo retrasado no Mesa, que a Alemanha poderia chegar nas finais. E a Alemanha não tem time para isso, mas tem garra para isso. E não está no grupo na sequência, na chave do Brasil, isso, né? Diria. E não tem medo de perder, você vê. Não é fácil você enfrentar o time de Camarões, não é difícil. Eles foram bem inteligentes. Né? Foi uma aula tática de um time com 10 jogadores, como deve se portar em campo. Um jogo 0-0, eles já ficaram com 10 jogadores e a gente não percebeu que eles estavam com a menos. Eles jogaram de igual para igual com o Camarões. Agora, vamos falar mais da seleção brasileira. Na sua opinião, qual o jogador mais positivo dentro da seleção brasileira? Que tem um astral mais positivo? Mais positivo, Denilson. Denilson vai estar muito iluminado. O Denilson, olha, observa bem, lógico que eu vou falar aqui não chega. Veja, o Denilson em determinados momentos, o jeito dele andar, o jeito dele caminhar, você lembra bem, ele em determinados momentos, veja bem, não estou dizendo o ser completo como ele foi, ele lembra muito um Garrincha, pode ver aquele jeito dele andar pelas costas, observa. E o que eu vou falar é até muito sério o que eu estou dizendo, muito sério. O Denilson passou uma fase muito ruim, muito negativa, e o Denilson voltou diferente. Ele está recebendo muito essa influência do Garrincha, muito. Não vai chegar a ser aquela lucidez de um Garrincha, mas vai ser um jogador durante a Copa, vai sofrer pênalti, vai decidir, vai fazer gol e vai levantar o time. Maravilha, Roberto. Aconteceu uma reportagem, a gente presenciou uma reportagem sobre o Denilson falando do alto astral dele. Ele, depois do jogo da China, ele se sentiu mal, porque ele percebeu que não foi bem, ele não jogou um futebol alegre, inclusive não rendeu aquilo diante das circunstâncias da China ter jogado com 10 jogadores na defesa. Ontem ele já voltou a sorrir, disse que acabou e tal, mas ele andou 2 dias de cabisbaixo. Isso é normal para um grande astral como um jogador como ele? É normal, o Denilson hoje é um jogador que o técnico adversário fica esperando a entrada dele. O Denilson é um titular de banco. E quando entra, pode ver que o volante e o lateral desce para cobrir ele. Isso é bom para nós porque libera. Dá espaço para os outros, né? Você dá espaço para o Rivaldo. O Rivaldo fica solto. Você vê que o Rivaldo, sempre quando o Denilson entra, o Rivaldo cresce. O Roberto Carlos aparece muito mais. Eu acho que o Denilson, ele entrou confiante demais. Ele tentou o drible a mais. Né? E passou mal. Mas é normal dele, a característica dele falar. Ele é muito crítico. E nesta madrugada tem o grupo da morte. A Argentina tendo que vencer a Suécia para passar a segunda fase. A Argentina que apareceu aí como um dos grandes favoritos, foi o melhor time sul-americano. E que situação. Roberto, alguma previsão sobre Suécia e Argentina? A Argentina não chega, estou falando isso já há 2 anos. Pablito, olha o que o homem está falando aí, Pablo. Não chega, olha, o time teve bem na hora errada. E está mal na hora que está bem. Né? Cresceu muito. Quando você cresce, é normal. Você vê um time é campeão, ele cai. Não tem como você manter aquele astral. As divergências começam a acontecer, jogador com jogador começa a brigar. Pô, nós ganhamos por causa de mim, porque eu estava bem, você não. Começa aquilo tudo, isso desmonta. Outro detalhe, só depois da tua pergunta, é um detalhe muito importante, que o Hernan Crespo foi o titular da Argentina durante toda a eliminatória e foi o artilheiro da Argentina, e hoje é bom. Quando o Bielsa pensa em colocá-lo, ele já vem com beição desse tamanho para entrar no jogo. Isso já é um fator negativo, né? Super negativo. É um fator que pesa. Eu estava dizendo, felizmente a Argentina esteve bem na hora errada e, para nossa alegria, vai estar mal na hora que nós estamos bem. Vamos completar a informação do Juarez. Além de Argentina e Suécia, tem Inglaterra e Nigéria, completando esse grupo F, Espanha e África do Sul, Espanha já classificada, Paraguai e Eslovênia. E outro jogo da morte aí também, Paraguai e Eslovênia. Esse jogo vai ser bem difícil. O que o
o Roberto tem a dizer sobre esses dois jogos? Espanha, África, Paraguai e Eslovênia, Roberto. Eu acredito no Paraguai. Eu acredito no... Mesmo com o Chilaver com 120 quilos? Mesmo com ele, eu acredito no time do Paraguai. Acredito. Para esse jogo. Para esse jogo. Para esse jogo, acredito. Jean Nicolau, mais uma pergunta para o Robério? Olha, eu acho que só isso, eu tô... Tá tranquilo? Já... Você não vai pedir nenhuma a previsão dele com relação ao tricolor? Pode fazer? Então vamos abrir outro parênteses aqui. O que ele acha do São Paulo com Oswaldo de Oliveira aí? Se ele acha que vai mudar o clima, vai voltar a ser aquele time vencedor que o São Paulo é? Eu sempre, quando o Nelsinho estava no São Paulo, eu sempre achei que o melhor elenco hoje do futebol paulista, o elenco para projetar para o futuro, era do São Paulo. Olhando espiritualmente, hoje o astral está muito confuso. Eu acho que hoje é um time que está muito no bastidor, está muito na politicagem. Eu acho que são poucos jogadores para muita gente para mandar. Eu sou amigo do Marco Aurélio Cunha, até falei isso já para ele pessoalmente. Acho que Marcos não vai estar bem e o tempo do Oswaldo no São Paulo vai ser muito curto, vai ter muito atrito, muita gente querendo mandar, então é uma pena. O São Paulo pode sofrer muito, o elenco de São Paulo por isso. Eu senti um desânimo ali no Jean. Vamos aproveitar e já pedir uma projeção do Roberto quanto à Itália. Itália que sempre é cotada. Eu sempre falei bem da Itália. Teve um tropeço aí, o Jean ficou um pouco cabisbaixo. Ele fez a previsão que a Itália seria o grande seleção da Copa. Não, é verdade, é legal, é isso mesmo. Por estar do lado mais fraco da chave. Eu também falei isso para os Garrafa. Eu acho que dos times europeus, a Itália é o melhor. A Itália tem mais luz, mais astral, é um time que está mais iluminado, está chamando mais atenção, é o segundo time de toda a pátria, de todas as nações é o segundo time. E é uma das seleções, você falou um negócio importante, é a seleção, depois do Brasil e Argentina, que mais vende camisa da Itália. De todas as lojas, o Brasil, Argentina e Itália estão ali empatadas, a Argentina, pela própria muitos argentinos com origem brasileira e para mim, a Itália está entre os 4 melhores. Agora, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta, Juarez, desculpa interromper aqui, mas... Já interrompeu. Claro, mas aconteceu um fato que o Roberto deve ter conhecimento e que costuma perturbar o ambiente. A seleção, alguns jogadores da seleção estavam numa boate lá em Ulsan, e um repórter, um jornalista gaúcho, estava com a sua Polaroid ali, fez umas fotos, o Ronaldinho, o fenômeno, viu, tomou a máquina fotográfica, gerou um clima ruim ali. Coisas desse tipo acabam perturbando o ambiente, Roberto? Não, olha, se você vê que partindo do Ronaldinho, não. Você vê o Ronaldinho com 17 anos, seleção, saiu do país sem saber falar uma palavra de um outro idioma, sobreviveu lá fora, 2 vezes o melhor jogador do mundo, teve essas 2 cirurgias, né, essas condições, um outro jogador já estaria todo desequilibrado. Ele não. Ele consegue pegar um momento ruim e reverter. Né? Se fosse, por exemplo, um Rivaldo, eu ficaria preocupado. Romário? Que não está na seleção, mas... Também não, mas o Rivaldo em si, o Rivaldo preocupa, o Roberto Carlos, no momento desse, preocupa, o Marcos preocuparia, porque são jogadores que encanam para si, né? Principalmente o Rivaldo. Aí ele fica 4, 5 dias falando sobre aquilo. Eu vou te falar quem estava nessa festa, o Ronaldo Nazário, o fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Luizão e Roque Júnior. O Ronaldinho de novo, lá em Foz do Iguaçu, naquele campeonato que o Brasil foi campeão, o nosso amigo Anelso Paixão pegou uma reportagem com o homem. Pois é. Ronaldinho não tem jeito, o homem está dando uma de Pelé. E falando no Pelé, o homem baixou no hospital hoje, mas graças a Deus, né, segundo as notícias, não é nada grave, exames de rotina, e o negão está lá curtindo a Copa do Mundo, vai viajar para Nova York e depois para o Japão, onde ele vai ver a fase final. Você tem grande relacionamento com o Pelé, Roberto? Eu gosto dele. Santista aí. Nada vai acontecer com o Pelé, não, com o rei, né? Não, vai bem. Tá bem. Isso foi só um susto. Foi um susto. Como a Síria deu entrevista. Eu acho que a Síria não deixou ele ir para a Copa, então ele falou, vou dar um susto aqui. Aí eu vou falar que eu não posso ser contrariado e eu vou. Né? Maravilha. Eu me libero.
As suas novas previsões, Roberto, só um trailerzinho. Muitos. Nós temos novas previsões do Campeonato Paulista, né, que vai ser um time do interior que pode ser o novo campeão. Agora é o brasileiro, né? Agora é o Campeonato Brasileiro. É, o Campeonato Brasileiro, desculpa. Outra zebra? Outra zebra, pode ser um time do interior. Eu acredito que o Parreira seja o novo técnico da seleção brasileira. Eu não acredito que o Filipão continue na seleção. Pois é, está correndo, diz que o Filipão quer treinar um time italiano mesmo, e o Parreira é um nome fortíssimo, não só para ser técnico, como para ser diretor de seleções. A gente volta ao assunto, o futuro da seleção brasileira, o futuro do Brasil. E eu passo a bola agora para o Roberto Diogum. Nesse momento, você chegou a temer com a sua previsão, que você disse taxativamente, o Brasil vai ser campeão do mundo. Agora começa a bola a bater na trave, do goleiro, não sei quem. E daí, Roberto? Não, eu estava tranquilo, né? Que mesmo eu disse que a final poderia ser Brasil e Alemanha. Eu estava tranquilo, tudo era a favor do Brasil, tudo estava escrito que o Brasil seria campeão do mundo. Mas aí, ó o desespero da Alemanha. Aí eu comecei a achar, Roberto, que a sorte estava virando. Olha. Chutaço, o Marcos desvia, aliás, uma grande barreira, né? Eu concordo com o Arnaldo, e a bola bate na trave. Mas aí eram os alemães que já começaram a perder o gol. Estava 0-0. 0-0. E aí, na sequência, vamos ter o primeiro gol do Brasil. Ó. O Ronaldinho tira a bola de um alemão, o Rivaldo chuta, o goleirão finge que encaixa, não encaixa, e Ronaldinho, o fenômeno, caixa, Arnaldo Valença. Outra coisa que irritou o Filipão foi o fato do Romário ter falado que ia fazer uma cirurgia no olho e foi pro Vasco para Cancún. O Brasil se ferrando lá na Copa América e o Romário em Cancún com o Vasco, Roberto Augusto. Até rimou, Cancún. Veja bem, olha, eu acho que o Filipão foi um técnico diferente na seleção do que ele foi até hoje. Quando ele perdeu o Emerson, ele mudou tudo que ele tinha feito até então. Tá melhor. Nós temos que entender isso. Tá melhor. E só se faz um campeão quando ele sabe mudar na hora certa. Quando ele perdeu, ele mudou. E foi um técnico diferente que nós vimos no Grêmio, no Palmeiras, em tudo até agora. Agora tem uma coisa, que todo mundo esperava o Brasil jogando atrás, uma retranca fechada. Ele pôs o time na frente. Fez 18 gols o Brasil. De contra a Inglaterra, ele não tirou o Ronaldinho. O Ronaldinho estava mal no primeiro tempo. Teve uma intuição perfeita, esperou o momento certo. O Filipão estava iluminado. Quando eu fiz essa previsão, que o Brasil chegaria ao título, na minha previsão eu vi o Filipão bem iluminado, cedendo, mudando, coerente, uma pessoa trazendo para ele um astral leve. Então foi diferente, Avalone. O Filipão do Grêmio e do Palmeiras. Agora você disse aqui, e atenção, hein, que eu com o Roberto Diogum não brinco. Que ele já acertou aquela final do dia 12 de junho de 93, Maguila, o seu Corinthians tomou do Palmeiras de 4-0. E ele acertou. E acertei do Maguila. Errou outras coisas também. Mas, não, quando o Maguila começou, lembra, Maguila, que eu falei que você chegaria ao título? Campeão mundial no começo da sua carreira? Mas ele não foi campeão mundial. Foi. Mas teve o título, lógico. Lógico, como não foi. Então explica direitinho, Maguila, a gente não sabe. Uma das minhas previsões importantes. Eu fui campeão em 95 da Federação Mundial de Boxe. Eu ganhei do inglês, Johnny Nelson. Aí depois ele pediu revanche, eu dei, ganhei e continuei com o título. Aí depois parei e o título está em casa. Eu falei que o jogador dessa Copa era o Ronaldinho, seria o melhor jogador da Copa. Né? Lembra-se, um ano atrás eu falei isso. Para mim é o Ronaldinho. Então, por 6-4, eleito Ronaldinho, fenômeno. Não iria, mas de sentir o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube. E se o Ricardinho vai para o São Paulo, se fica no Corinthians, o que eu acho improvável, ou se, como me disse um empresário, vai para a Inglaterra. O Ronaldinho é o Ricardinho, né? Como eu já falei aqui na mesa, ele não fica no Corinthians, ele não vai para o São Paulo, ele vai fora do país, ele vai jogar num time fora do país. O Oswaldo tem esse ano no São Paulo, vai ter que administrar muito. As pessoas que vão estar em volta dele esse ano no São Paulo. Porque o São Paulo vai viver um clima muito tenso em relação a pessoas da diretoria,
pessoas que vão estar ligadas ao time do São Paulo. Então, o Oswaldo vai ter que ter muito equilíbrio para isso, porque a vaidade dessas pessoas vai estar muito aflorada. E isto vai interferir muito no trabalho do Oswaldo. Ele vai ter que ter um pulso muito forte. Se não tiver, Roberto, pode até não ficar no São Paulo. Deixa eu ver, Roberto, nessa sua definição das vaidades do São Paulo, você viu no seu trabalho, você viu alguma vez o nome do Leco? Não? Parece que o Leco é sério. Não cheguei a ver o nome. Porque quando você vê espiritualmente, você vê um todo. Você não trabalha nome. Você não trabalha nome. E vai ser muito difícil para o Oswaldo administrar isso. Não o time, não o elenco, mas as pessoas que vão estar cercando. Muita gente querendo mandar lá. Muito cacique e pouco. O Oswaldo vai ter que ter realmente um pulso muito forte e é difícil. O São Paulo, então, tem que tomar cuidado com as vaidades. Tem muito cuidado, porque vai estar tumultuado, o ambiente vai estar muito pesado. Corinthians passa por uma mudança muito grande. O Parreira não fica no Corinthians. Não fica no Corinthians. Por quê? O Parreira, por volta mais ou menos de começo, esse final de ano, passagem do próximo ano, ele deixa o Corinthians. Não fica. O Corinthians não vai estar numa boa fase. Que não vai estar bem. Por que o Parreira não fica no Corinthians? Só se for para a seleção brasileira. Vai para a seleção brasileira. Isso eu já tinha dito aqui, né? Que ele vai para a seleção brasileira. E o Filipão? Vai para onde? A roça. Vai pro sul, vai pra roça. Pra roça, diz o Maguinho. Vai pro sul, vai pra roça. Não vai pro futebol italiano, não? Futebol europeu? Não vejo. Eu vejo o Filipão ficando aqui no Brasil mesmo. Né? Eu não continuo na seleção, não. Não quer ficar na seleção. Bem, seguindo o Corinthians. Sai o Parreira e quem mais? Não tá mal. O time não vai estar um time iluminado. Um time forte, vai passar também por problemas, por renovações. O time não vai estar bem. Isso que eu vejo espiritualmente. Se bem que por isso está formado, o Dida pode sair do Corinthians, o Vampeta... Não, sim, mas ainda é em termos do Corinthians. Está jogando o Doni, outro dia ele empatou com o Taubaté 1-1, viu o Doni jogar. Tudo isso aí está seguindo, fazendo parênteses as previsões do Roberto Delgón. A gente vai esmiuçar mais os clubes daqui a pouquinho. O Vampeta deve continuar, o Ricardinho não se sabe. Palmeiras. Roberto Delgón analisa o Palmeiras do seu ex-amigo Vanderlei Luxemburgo. Olha, às vezes... Não é amigo mais não. Não é mais. Olha, os times grandes de São Paulo não vão estar bem. Né? Do Vanderlei eu já falei, não fica no Palmeiras. Ele deixa o Palmeiras... tem pouco tempo. Ele fica muito pouco tempo no Palmeiras, coisa de meses. Ele deixa o Palmeiras. Os times grandes do futebol paulista não vão estar bem. Eles vão passar por muitas dificuldades, os chamados grandes, os 4 grandes. O Santos também não vai estar bem. Sabe, vai faltar muito astral, vai faltar muito equilíbrio. Isso tudo, né? Os times. Não é bem. Segundo o São Paulo, segundo o Cartola do São Paulo, eles gostariam de manter o Kaká por mais 2 anos. E usam como argumento o fortalecimento muscular e tal. Porque ele é muito jovem ainda, né? E pode render muitos frutos para o São Paulo. Muito, mas não fica, não. Agora no final do ano, para entrar do próximo ano, ele deixa o São Paulo, ele vai. O que eu estava dizendo, o São Paulo vai passar por momentos muito difíceis, muita briga interna, muita confusão. Vai ser um momento muito difícil para o São Paulo. Vai viver com muita briga interna, entendeu? Vai afetar muito os jogadores, vai ser difícil para o São Paulo. Isso já começou. Daqui a pouquinho nós vamos sentir isso. Mas 30, 40 dias. E vou dar aqui uma informação muito triste. Independente do credo, da raça, morreu hoje um brasileiro muito querido. Morreu Chico Xavier. Morreu em Uberaba aos 92 anos. Chico Xavier, o médium brasileiro mais famoso, morreu no início da noite deste domingo na cidade mineira de Uberaba. Uberaba, que fica a 494 quilômetros de Belo Horizonte. Morreu aos 92 anos. Ele foi encontrado no quarto pelo seu filho adotivo, Eurípides Humberto. Segundo a família, ele sofreu uma parada cardíaca após reclamar de dores no peito e nas costas durante a manhã. Autor de mais de 400 livros, lançados por editoras espíritas e traduzidos para vários idiomas,
Chico Xavier personifica o espiritismo no Brasil. Popular, muito popular, era sempre visitado por artistas e políticos com sua extrema bondade e humildade. Recebia a todos com um sorriso e um beijo na mão. O velho deverá ser no Centro Espírita Casa da Prece, em Uberaba. Não foi definido ainda aonde ele será enterrado. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nasceu no dia 2 de abril de